Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Tô passando aqui para aquela nossa resenha sobre futebol. Eu sou o Alex Bagé. Deixa o like aí no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e também aperta aí o sininho para receber as notificações. Torcedor do Grêmio, você lembra do André, o André Felipe, camisa 9, que o Grêmio contratou por indicação do Renato e que na época em que o André foi contratado, meia culpa, por exemplo, eu que sou integrante da imprensa. A imprensa não criticou, não senhor, a contratação do André Felipe. O André chegou no Grêmio com um currículo em que ele tinha passagens pelo Santos, ele tinha passagem pelo futebol do leste europeu, ele tinha passado pelo Atlético Mineiro, pelo Vasco da Gama, pelo Corinthians, só para falar de alguns clubes que ele tinha jogado no futebol do Brasil e também no futebol de fora. Aquele Super Santos que tinha o Neymar, aquele Super Santos que tinha o Ganso, tinha também o André. É campeão da Copa do Brasil de 2010, depois campeão da Libertadores de 2011. Pois o André chega no Grêmio em março de 2018, já faz tempo, né? Já faz tempo que o André chegou no Grêmio. O André assinou um contrato com o Grêmio de 3 temporadas, praticamente 3 temporadas e meia, né? Porque ele cumpriu o final de 2018, o inteiro de 2019, e ele tem contrato até o final de 2021. O Grêmio não quer mais ficar com o André, eu não estou contando nenhuma novidade aqui. Mas o que surgiu nos últimos dias é de que os empresários do André ofereceram ele para o futebol dos Estados Unidos, para ele jogar a Major League Soccer, a MLS, que é um campeonato que tem boa audiência, que é um campeonato que está com uma cobertura muito grande na questão do marketing esportivo, mas quando tudo se encaminhava para um fechamento, apareceu aí o coronavírus e claro que isso mudou completamente o foco de todo mundo e com o fechamento não só de fronteiras, mas também a suspensão de muitos campeonatos, é claro que as negociações, as reuniões, os contatos para que o André pudesse deixar o Grêmio e jogar no futebol norte-americano, as negociações também acabaram emperrando. E tu sabe que eu estava lembrando, hoje ainda nos Donos da Bola da TV Bandeirantes, quando o Grêmio anunciou o André, o Grêmio oficializou o André, melhor dizendo, era um domingo de Grenal. E foi um Grenal que o Jael jogou uma barbaridade, vocês lembram? O Jael fez gol de falta, o Jael deu passe de peito, fez uma estupenda apresentação, pois naquele domingo tinha sido confirmado pela diretoria que o André chegaria na segunda-feira para assinar um contrato com o Grêmio. Um contrato até o final de 2021. O que o Grêmio tenta fazer a partir de agora com o André é mais ou menos equalizar uma situação como fez, por exemplo, na situação do Bressan. Lembram? Que também está jogando lá na Major League Soccer no futebol norte-americano. O Bressan acabou sendo vendido, né, num valor em que ficou bom tanto para o clube que comprou, para o Bressan e também para o clube que vendeu, que foi o Grêmio, que não tinha mais onde encaixar o jogador. E a situação do André Felipe é justamente algo parecido. É um jogador que não tem mais clima para jogar no Grêmio. Já ficou muito claro que o Renato não conta mais com ele, mas eu gosto muito de lembrar dessa parte aí. Quando o André chegou no Grêmio, ele não era tão criticado assim. Até foi uma ocasião ali que o Grêmio tinha dificuldade de anunciar jogadores, e aí o Grêmio acabou trazendo o Jael, o Grêmio acabou trazendo o Hernani Brocador, depois acabou fechando com o André, depois mais à frente acabou fechando com o Viseu, e por aí vai. O Grêmio estava tentando ajustar de alguma maneira a busca por esse 9, porque é uma posição das que tem predileção o técnico Renato Portaluppi. Agora que o André Felipe chegou, recebeu sequência, ele não pode reclamar disso, e mais, ele estreia fazendo um gol com a camisa do Grêmio num jogo contra o Cruzeiro, se eu não estou enganado, em Minas Gerais. E depois o André começa a participar de algumas situações em que ele recebeu muita sequência do técnico Renato, e aí se discutia daqui a pouco, não, mas o esquema do Renato vai morrer de fome o André. Não, é o mesmo esquema que o Grêmio está jogando e o Diego Souza não está morrendo de fome. Não vamos chegar à conclusão que os 3 volantes facilitava mais do que jogar daqui a pouco com um meia de articulação. Não é isso que está acontecendo. Sabe que eu chego à conclusão de que o que faltou para o André foi comprometimento. Porque se a gente pegar, vamos pegar a própria comparação do Jael. O Jael era um jogador que chegou aqui, todo mundo sabendo que era limitado tecnicamente, todo mundo, aliás, a grande maioria não imaginava que o Jael fosse obter o sucesso que obteve no Grêmio, tanto que ele conseguiu despertar o interesse do futebol japonês. Não, mas ele não tá bem no Japão, bom, mas ele despertou o interesse de outro clube, de um clube do futebol europeu. Aliás, o Japão, a Europa não, né, Bagé? De um clube do futebol asiático. Então o futebol do exterior levou o Jael. Porque o Jael era muito comprometido. Você não pegava o Jael como o melhor jogador em campo, mas o Jael não saía com o uniforme dele limpo nunca. E o que eu sinto do André é que em determinados momentos parece que pro André estava tudo bem. Entendeu? O André, se ele jogasse, estava legal, se ele não jogasse, estava legal, se ele fizesse gol, estava bom, se ele não fizesse gol, estava bom também. E eu penso que isso, de maneira geral, prejudicou o André. Eu não entro nessa de esquema porque outros centroavantes fizeram gols.
O próprio Jael é um exemplo, ele fez gol. O Jael não é mais qualificado tecnicamente do que o André. Aliás, eu considero o André muito mais jogador que o Jael. Mas enfim, o Jael teve um comprometimento que, na minha opinião, não aconteceu com o André. Ou seja, tá tudo muito perto para que as negociações andem. Mas agora com a parada de tudo, suspensão dos jogos. E claro, o cuidado que se deve ter para evitar esse aumento que já atingiu essa pandemia do coronavírus no mundo, acabou atrapalhando também um possível negócio entre o Grêmio, mandando o André em definitivo para o futebol dos Estados Unidos. Deixa o like aí, te inscreve no vídeo, espalha nos grupos de WhatsApp e também manda aí o sininho, aperta o sininho aí para receber notificação, hashtag deixa que eu fale e a gente continua na resenha, tá bom? Grande abraço, segue a resenha.